Bem-vindo, bem-vinda, você que está aí, você que está chegando ao nosso Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros norte-fluminense. Hoje, como o Lula acabou de anunciar, a gente vai trazer novamente, né? O Genuíno já virou assim, contratado da Fórum, 2 programas em seguida. Vamos trazer o Genuíno, porque o Genuíno era um dos 16 deputados constituintes do PT. O PT, que era uma criancinha, estava extremamente articulado na nossa para fazer a nossa Constituição, né? Eram 16 deputados apenas do PT, que à época tinha 7, 8 anos, estava na infância ainda, mas que conseguiram uma vitória impressionante. Então, a gente vai conversar um pouco, gente, sobre a história dessa nossa 7ª Carta Constitucional, uma carta que garantiu pela primeira vez no Brasil o voto universal. Até a Constituição de 88, por exemplo, os analfabetos não votavam, e a gente tinha muito analfabeto no Brasil. Mas tem muitos outros direitos que o Brasil passa a ser um país civilizado, né, a preservar os conceitos de garantia fundamental a partir da Constituição de 88, que é uma Constituição que corre sérios riscos. Então, a gente vai conversar bastante sobre o contexto, como é que o PT conseguiu essa façanha, porque foi uma façanha, o PT tinha só 16 e conseguiu com apoio, com uma mobilização, né, com um conjunto de forças, e incrível, né, porque o PT foi o único partido que apresentou um anteprojeto. Então, nós vamos entrar nessa história da Constituição e vamos ver o que a gente conseguiu, porque as pessoas nem sempre sabem, como o Lula acabou de dizer, o SUS nasce na Constituição. Já imaginou a gente sem SUS nessa pandemia, né? A educação básica como direito e como dever do Estado estendida também vai ser reafirmada nessa Constituição. E uma série de outras coisas que a gente vai conversar. Então, sem mais delonga, Guilherme, sobe meus convidados, queridos. Genuíno, amado. Boa noite, companheira Maria Flor. Estou à disposição para falar desse tema importante. 33 anos, a idade de Cristo. Uma Constituição que foi violentada em muitos aspectos, violada em outros. Tem coisas que precisam ser resgatadas, outras precisam ser alteradas profundamente, e vamos conversar sobre isso. Exatamente. Laures, querido, boa noite. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Tudo bem? Tudo. O Genuíno? Laures, pessoal. Tudo bem, Laures? Tudo O bem. Laures era assessor do Florestan Fernandes. Do Florestan. Então, assim, o que eu fiz nessa composição Passou da rápido, mesa né, hoje? Genuíno? 30 anos. Eu falei para o Laure, Genuíno, que eu era uma menina, né? Estava na faculdade, eu dava aula para educação de jovem e adultos, ficava com o anteprojeto para cima e para baixo, discutindo, né? Vinha de comunidade de base, então a gente vai conversar um pouco desse processo popular para essa Constituição acontecer. Aí eu falei, a Laura acho que estava nascendo, né? Estava nascendo. Aí o Laure falou, nossa, eu estou muito velho. Mas assim, por que a Laura está aqui? Porque a Laura, querida Laura, boa noite. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Eu não estava nascendo, não, já tinha 8 anos de idade, já estava cantando Coração de Estudante. Tinha a idade do PT. Tinha a idade do PT na Constituição. Mas a Laura está aqui, gente, porque ela é uma advogada fantástica, né? Que defende a Constituição, que quer resgatar tudo que a gente perdeu nessa Constituição. E ela é fundadora da Tenda das Candidatas. Então, ela tem um trabalho maravilhoso para o empoderamento das mulheres negras, né? Para que elas tomem o poder, para elas capacitem e potencializem candidaturas de mulheres negras. Enfim, a gente fez um bom debate aqui sobre o Código Eleitoral. Então, a Laura manja muito disso, né? E é uma advogada, então eu trouxe ela para cá, porque eu acho que ela vai trazer uma riqueza para a gente. O Genuíno, e Laures também. Eu queria começar nosso papo com, assim, relembrando aquele período, né?
de uma bancada de muitos sindicalistas, né? A bancada do PT era formada por vários sindicalistas, que foi muito preparada, é interessante isso, já tinha um anteprojeto, acho que foi o único partido que tinha um anteprojeto, assessores do porte do Laurez, um deputado do porte do Genuíno, olha que lindo, histórico, histórico. Eu tenho, mas está difícil procurar. Não sei muito bem onde é que... Histórico. Ai, que lindo. Olha, eu me emociono muito, gente, porque de verdade eu era uma jovenzinha, muito triste, porque a gente tinha acabado de perder as diretas já, que eu saía na rua enlouquecida, acreditando, né, que a gente ia conseguir votar pela primeira vez. E depois, de novo, reanimada com o processo da Constituinte, e especialmente o debate dessas pautas. Então, eu queria que vocês rememorassem um pouco esse processo, né? As estratégias, e a gente lembrasse aqui, e a minha pergunta, o Genuíno, na primeira parte, citou Paulo Freire, eu queria perguntar o seguinte, que a nossa Constituição, ela nasce num bojo, num contexto histórico que é do ascenso da classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora, os movimentos operários, camponeses, das comunidades de base, os exilados, intelectuais exilados, enfim, tinha uma força na sociedade civil querendo um novo horizonte, não aguentava mais, né? A ditadura estava derrotada. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve uma anistia que não puniu esses militares, e havia essa mão militar aí garantindo prerrogativas. Então, minha pergunta para vocês, neste contexto que nasceu a Constituição, a gente pode dizer que ela foi um inédito viável, né? Pensando no Paulo Freire? Queria que o Genuíno começasse, depois o Laurez responde e começa a perguntar também, Laurez. Bem, Maria Flor, a Assembleia Nacional Constituinte e a Constituição não é obra para oráculos, para intérpretes, nem para sábios, é obra da luta política, das escolhas e da luta de classe. E a Constituição é pacto político. Ou você tem uma revolução, ou você tem lutas políticas, ou você tem movimento de manter a ordem. No caso brasileiro, nós nascemos de um processo histórico bem típico. Primeiro que a ditadura atravessava uma crise e buscava uma autorreforma. Tinha um movimento dos liberais, que naquela época eram liberais, se materializou nas diretas já, no colégio eleitoral e depois no governo Sarney Tancredo, com a morte do Tancredo. E tinha uma oposição popular que vinha das greves de 78, do movimento da caristia, da reconstrução da UNE, dos comitês brasileiros pela anistia, vinha da luta pela reforma agrária, vinha da intelectualidade progressista que se organizava na SBPC. Essas duas vertentes, com diferenças, convergiram para a grande campanha das diretas. Desta campanha, convergiram para a Assembleia Nacional Constituinte, mas antes nós tivemos uma separação a maioria foi ao colégio eleitoral, não foi ao colégio eleitoral. E eu tenho aqui comigo, só para efeito de documentação, em 85 o PT realiza o encontro extraordinário. E ele decide, pelo fim da tutela militar, revogação da Lei de Segurança Nacional, extinção do Conselho de Segurança Nacional e do Serviço Nacional de Informações, além da revogação das medidas de emergência que foram decretadas por ocasião da votação das diretas. Então, o movimento popular estava numa ascensão. E essa ascensão se materializou no momento em que você tinha 3 frustrações nacionais. A morte do Tancredo, o colégio eleitoral versus diretas e o plano cruzado que não deu certo. Foi um fracasso. Então, essas 3 frustrações eram muito fortes, que vinha desse processo desde a crise da ditadura de 73, 74, etc. Pois bem, este processo foi colocado
por um grande movimento de massa, que foi a campanha das diretas. Ele se colocou na ideia de uma Assembleia Nacional Constituinte, que o governo convocou um Congresso Constituinte. Na verdade, a primeira era Congresso Constituinte. E nós, que defendíamos a Assembleia Nacional Constituinte, trabalhamos para transformar aquele Congresso Constituinte em Assembleia Nacional Constituinte. Por isso que nós fizemos uma campanha de 86 para a Assembleia Nacional Constituinte. O Lula foi o grande puxador de votos da bancada do PT aqui em São Paulo. E ao instalar a Constituinte, meu primeiro ato, Maria Flor, foi questionar que o Supremo Tribunal Federal não podia ser o instalar a Constituição. O presidente do Supremo tinha que ser os partidos políticos. Eu questionei a legitimidade do Moreira Alves instalar a Constituinte. Isso aí deu uma confusão razoável. E, a partir daí, nós questionamos os senadores biônicos, questionamos a Comissão Afonso Arinos, questionamos a seguinte ideia. Aqui é uma Assembleia Nacional Constituinte, ela não pode estar submetida a nada, ela começa do zero e é soberana. Então, nós discutimos isso no regimento interno, que produziu 3 coisas fundamentais. Primeiro, as emendas seriam apresentadas por ordem de entrada, por número e não por partidos. Segundo, 30 mil cidadãos podiam apresentar as emendas constitucionais. Para você ter uma ideia, o Senado Federal abriu um processo de consulta, teve 92 mil sugestões para a Constituinte. Emendas populares foram em torno de 12 mil sugestões. E 30 mil assinaturas tinham direito à palavra nos fóruns da Constituinte. E nós construímos um bloco de 100 e poucos deputados, com o PT, Tendência Popular do PMDB, PDT e o PCdoB, e somavam 100 e poucos deputados. E costuramos uma aliança com os movimentos sociais organizados. Porque, diante daquela crise que o mundo atravessava, e o Brasil atravessava, era essencial a gente começar, como a gente dizia, do zero. Começar do zero era começar das subcomissões, que eram 16, o PT tinha 16 deputados, dava um em cada subcomissão. Depois, 2 deputados do PT em cada 8 em cada comissão. E depois a sistematização, depois o plenário, passando pelo Colégio de Líderes. E conseguiram até uma relatoria, né, Genuíno? A única relatoria que o PT teve foi do Plínio de Arruda Sampaio sobre o sistema de justiça. O relatório dele foi derrotado, porque a gente defendia o Tribunal Constitucional, o fim da justiça militar e propunha mudança substancial. Perdemos esse relatório. Que o único sobre-relator das 16 era o Plínio de Arruda Sampaio. E aí nós tivemos uma ação organizada com os movimentos populares organizados, via igreja, via CONTAG, via sindicatos, que era a CUT, via a UNE, via professores que vinham da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e nós tínhamos uma mistura na bancada do PT. Sindicalistas como Busquem, Paim, Olívio Dutra, Gumercindo Milhomem, com quadros políticos como eu, Vladimir Palmeira, Florestan Fernandes, Plínio de Arruda Sampaio. Então, a bancada do PT era uma mistura virtuosa do embate político. A Benedita estava, não estava? A Benedita, que representava... A Benedita teve um papel destacado na bandeira da luta contra o racismo, juntamente com o Caó. Ela e o Caó foram peças importantes. A irmã Paçônia era a ponte com a Igreja Católica, com as comunidades de base. Os sindicalistas eram Busquem, Olívio Dutra, Gumercindo Milhomem e o próprio Lula, mas o Lula era o líder da bancada. Nós tínhamos alguns quadros que tinham a vinculação com temas como o Vitor Baez, que era o tema do meio ambiente, quadros como o Eduardo Jorge, que era um dos protagonistas da Previdência e do SUS, quadros como o Vigílio Guimarães na ordem econômica, Vladimir Palmeira. E esse processo foi um processo muito intenso, muito rico, e por uma razão muito clara. Havia um vácuo de hegemonia naquele momento da sociedade brasileira. E esse vácuo de hegemonia possibilitou a esquerda, mesmo minoritária na Assembleia Nacional Constituinte, ela se articulou com a pressão popular. O povo organizado ocupou Brasília. E nós tínhamos uma relação muito boa, que é um dado importante, com os liberais. Naquela época tinha liberais de autêntico, como Mário Covas. E nacionalistas, né? E nacionalistas.
Era, e tinha os liberais, tinha o setor nacionalista que vinha, que foi importante na ordem econômica, para deixar claro, na questão do conceito de empresa nacional, tinha os liberais, Mário Covas, Afonso Arinos, e tinha uma direita que não era uma direita truculenta como é hoje, era uma direita como Passarinho, como Fiuza, como Roberto Campos, como Delfim Neto, que havia um debate e havia uma esquerda muito atuante. A gente tinha um princípio seguinte: nós somos minoria, vamos nos multiplicar. Então, por exemplo, a gente, cada comissão, você votava numa, mas você andava em 3, 4, 5 comissões, dependendo da polêmica. E nós construímos um tensionamento no limite, dentro da Constituinte, que a gente chamava de obstrução selvagem, quebrando microfone, tirar fio, soco, etc., com negociação e com marcação de posição. Então, era uma tática que misturava coisas importantes na Assembleia Nacional Constituinte. E era em cada ponto. Por exemplo, a aliança que a gente fazia com o SUS era uma aliança mais ampla. A aliança que a gente fazia para a educação não era tão ampla, que envolvia o problema da igreja nas escolas confessionais. A aliança que a gente fazia com os trabalhadores era mais restrita e que não envolvia o empresariado liberal. Então, cada ponto a gente vê de aliança naquele processo extremamente rico. E eu quero destacar que o Ulisses Guimarães teve um papel muito importante, porque ele percebeu que o país tinha um vazio político. O Sarney desgastado, o Supremo Tribunal Federal, que tinha legitimado a ditadura, desgastado, e ele disse: eu vou trazer o país aqui para dentro. E nós fizemos um acordo: vamos trazer, mas você acerta, entra todo mundo aqui dentro. E aí, particularmente nesse fórum sindical, nós temos que deixar claro, depois a gente vai detalhar, que o movimento sindical foi muito protagonista. A CUT, o presidente era o Jair Meneghelli, a CUT teve um papel muito importante no plenário, nas reivindicações dos direitos sociais, na distribuição de cartazes, como é que os constituintes votavam. Isso dava crise violenta, porque esses cartazes eram espalhados da sociedade, e a presença da CONTAG era muito importante, na disputa contra o DR, a presença das mulheres foi muito importante, a bancada do Batom, que era o movimento das mulheres, tinha a presença dos índios, que a figura mais simbólica é aquele discurso do Ailton Kenarak, quando ele vai pintando a cara com as cores da comunidade indígena, a presença do movimento pela União Civil, particularmente puxada pelos companheiros da Bahia e de São Paulo, a presença dos quilombolas com a luta antirracista, aí era puxada pela Bené e pelo CAO do PDT e a Bené do PT, e veio a luta do meio ambiente, muito forte, que o Fábio Feldman era um dos representantes dessa luta que teve o capítulo do meio ambiente. Então, eu acho que a Constituição, para encerrar essa minha primeira colocação, ela foi a definição de um programa de um país democrático e de direitos. Ela foi um programa. Mas ela também pautou a pauta do futuro, porque o que ela não aprovava, ela pautava. Tudo se discutia, tudo se falava, e o plenário, a gente decidia as coisas no voto e na fala. Teve emendas que a gente ganhou no voto, por exemplo, a famosa emenda do Alcene Guerra sobre a licença-paternidade foi ganha no voto de plenário. A emenda do CAO com a Bené foi no voto. A emenda sobre os quilombolas, que é um absurdo estar discutindo agora o marco temporal, foi o discurso do Ailton, que foi um discurso muito forte, muito emocionado, muito combativo, que tem até hoje essa foto, eu tenho essa foto dele pintando a cara de preto. Então, teve alguns discursos memoráveis, que as pessoas paravam para ouvir e mudavam o voto de acordo com os discursos. Por exemplo, o discurso do Lula sobre a estabilidade do emprego marcou o capítulo dos direitos sociais, do artigo 7º. Coisas assim que me lembram, nesse momento, no debate sobre essa discussão da Assembleia Nacional Constituinte. Que saudade desse corpo, desse congresso, onde a gente tinha essa pujança. Laurês,
Como é que você via isso dos bastidores, já que você não podia catar o microfone e fazer a obstrução, expor alguns, porque foi ganho no grito, né? Como o Genuíno falou, havia várias táticas, além de se colocar nas comissões e circular muito, juntar todas as forças sociais políticas lá dentro, tinha essa coisa da tática, da performance, que o Genuíno fala bem. Eu me lembro de algumas que a gente ficava assim super contente de ver, né? E se inspirava como jovem naquilo. Fechado, Laurês. Genuíno, não sobrou nada para mim, você falou tudo. Nada, é isso. Painel perfeito, perfeito. Bom, a Constituinte, para mim, foi assim, uma plataforma jurídica para um movimento crescente que veio das lutas lá contra a ditadura, e isso foi crescendo e chegou a um ponto em que abriu um espaço tão amplo que o Lula conseguiu ir para o segundo turno nas eleições seguintes, né? Então, é uma plataforma que você vê assim, daí para frente, você vê foram assegurados direitos que os movimentos, em geral, né, se sentiram mais garantidos para avançar na luta democrática, né? Isso é um ganho assim, extraordinário. Eu estava assim, me lembrando de algumas conquistas, assim, por exemplo, o direito do consumidor. Você imagina, antes disso, eu me lembro assim, que, por exemplo, as pessoas iam comprar um leite na padaria, chegava em casa, ia botar o leite para ferver e o leite talhava. Por quê? Porque não tinha um rótulo. Então, assim, coisas muito práticas que eu estou me lembrando assim, de conquistas, que hoje você tem toda uma rotulação de tudo que é produto que é vendido. Isso é uma conquista extraordinária, do ponto de vista da cidadania. Tá? O meio ambiente é a mesma coisa. Você vê a luta que foi lá para a gente... Era uma situação tão difícil na área de meio ambiente que tinha apenas 63 deputados simpatizantes do meio ambiente. Ninguém falava em meio ambiente. Até a expressão meio ambiente não existia. Ela passou a existir. Entende? E a gente se articulava com esses grupos, que o Fábio Feldman foi um cara que trouxe, né, toda a articulação de toda a base dele de ONGs que estavam começando a surgir, começando a debater a questão do meio ambiente, etc. Você não tinha nem sequer, por exemplo, o programa de televisão. Não se falava em meio ambiente. Depois a Globo inventou lá o Globo Ecologia. Isso depois... A gente tinha uma história, Laurês, pelo menos do Chico Mendes, Sim. que eu me lembro que era uma referência para a gente. E outra coisa que eu me lembro que fazia, pelo menos para mim, que era uma menina nascida numa cidade operária, de grande ataque ao meio ambiente, né? Cubatão, morei em Cubatão e via trabalhadores morrendo, né, contaminados com enxofre, aqueles rios todos poluídos, tal. Para a gente aquilo era muito forte mesmo, assim, né, de quem vivia na pele aquilo. Mas assim, eu digo, dentro do Congresso, entende? Era um assunto que não se falava. Para a gente conseguir, por exemplo, botar matéria no Jornal da Constituinte sobre meio ambiente, era uma dificuldade, porque o próprio pessoal ali do grupo editorial, eles não achavam uma coisa sem importância, entendeu? Mas a gente conseguiu muita coisa com esse grupo, né? E hoje nós temos um capítulo, né, que é essa parte eu trabalhei junto com o Vitor Buais, sabe? Na época da Constituinte, né? Então, olha assim, nós tínhamos uma equipe muito pequena, né, Genuíno? Então, assim, juntava pessoal dos gabinetes, né? Aí se junta, porque a gente não tinha, naquela época a gente não tinha não tinha computador, não tinha nada, era tudo na máquina, né? Então, eram aquelas pilhas de emendas, era um negócio assim, a gente ficava em cima daquilo tudo para ver se... Foi uma das épocas que eu mais trabalhei na minha vida, foi na Constituinte. E por problema muito mais burocrático também, porque faltava gente para fazer
o elementar, sabe? A gente acabava saindo altas horas da noite, às vezes as sessões, né, Genuíno? Eu chegava a dormir no plenário. Eu chegava a dormir no plenário, não, no gabinete, para entregar as emendas, porque elas eram apreciadas por ordem de entrada. Exatamente. O Laurez e Genuíno, uma coisa interessante que isso também nos informa é que, mesmo numa época sem internet, esse número de propostas, de emendas, né, que o Genuíno colocou, mais de 30 mil, de 90 mil foram apresentadas, mostra a grande participação popular nesse processo. Né? Claro. Não é uma consulta pública na internet, que as pessoas podem acessar rapidinho e ir lá. Não, era uma coisa que as pessoas tinham que escrever, papel, discutir, Maria Flor, levar. era o seguinte, o regimento interno, que eu tenho a cópia dele aqui o regimento interno, permitia emenda com 30 mil assinaturas, e quem apresentasse a emenda, o TIE escolhia uma pessoa para usar o plenário, usar a tribuna. Não só apresentava a emenda, como tinham direito a falar na tribuna das comissões, né? E na comissão do plenário. Portanto, a participação popular era ativa. Eu acho que é interessante observar, e a gente fazia articulações por dentro e por fora permanentemente. E tinha um dado que ajudou muito, foi o Diário da Constituinte. O regimento interno previu que 5 minutos do horário nobre era chamava Diário da Constituinte. E o Diário da Constituinte popularizou a Constituição para a sociedade. Não era a cobertura da mídia, era a cobertura do Congresso Nacional, que cobriu o que acontecia do Diário da Constituinte. Né? Secretário de Comunicação, aquele Cordeiro, como é que era o nome dele? Você lembra, Genuíno? Era o Marcelo Cordeiro da Bahia. Ele brigou fisicamente com o Roberto Cardoso Alto, que o Robertão disse que só aparecia à esquerda. Aí ele queria acabar com o Diário da Constituinte e eles foram à tapa. Na Constituinte, pessoal, tinha tapa, tinha quebra de microfone. Eu me lembro da reforma agrária, teve uma questão de ordem na reforma agrária, e o Oswaldo Lima Filho, que foi ministro da Agricultura do João Goulart, disse: eu não vou ler o regimento. Aí puxou um 38, estava Eu me lembro, você estava lá. Uma mulher, uma companheira do Amapá, ela pegou o microfone, arrancou, segurou assim e disse: pode vir, Zé Lourenço. Quer dizer, havia conflitos. Havia conflitos assim, por exemplo, o capítulo da comunicação, a Aberte ganhou, porque derrotou a Cristina Tavares, aí nós dissemos: então vocês não vão levar. Vocês ganham, mas não levam. Aí nós fizemos uma obstrução que a gente chamava selvagem. Quer dizer, não vota nada. A gente impedia de votar. Você quebra o microfone, teve cuspida na cara, quebra de microfone, teve apitaço, porque a gente estava definindo os rumos do país. Sim. Então havia uma combatividade da Constituinte muito intensa naquele momento. E isso tudo era respaldado pela pressão popular. Vocês sabem que a gente teve uma crise séria com os sindicalistas. Os sindicalistas distribuíram cartazes. E aquilo ali virou um pandemônio no plenário. Né? Então, porque botava a foto e o nome. Então, a sociedade ficou muito ativa na Assembleia Nacional Constituinte. E eu acho que o Ulisses Guimarães teve a sensibilidade de permitir. Ele brincava. Um dia entra o pessoal da gravata, outro dia o pessoal da sandália havaiana. Isso era muito interessante. Entrava todo mundo naquele plenário verde, azul, todo mundo entrava lá dentro, não tinha limitação. Não sei quem falou, né? Da tanga à toga. Você lembra disso? Da tanga à toga. Tanga à toga. Sensacional. E hoje o povo tem uma dificuldade danada de ir para Congresso Nacional, né? Colocam direto a polícia em cima do povo. Claro. Agora, houve um problema, menina, que é importante, eu só terminar. Naquela época, a política predominava. Sim. O que aconteceu depois foi a criminalização da política, matou a política. Sim. Porque essas coisas que tem erro, toma lá, dá cá, dano que se recebe, cargo, concessão de rádio, tinha tudo isso. Agora, sim, a política não era criminalizada. A gente não tinha inimigo, tinha adversários. Então, a política ela era muito virtuosa nesse sentido do confronto de ideias, de posição política.
de brincadeiras, tinha até um jogo de futebol que juntava direita e esquerda, tinha porque a gente ficava direto em Brasília, não tinha esse negócio de 3 dias por semana. Então, eu acho que foi o auge da política. O domínio da política, não essa cobertura nefasta que a mídia faz, do Congresso Nacional, que só pega efeito, que só pega coisa negativa. Não, havia tudo aparecia. Acho que esse momento também ajudou muito a politização do debate, entendeu? Sim. E o padrão, o nível também dos debatedores também, né, Genuíno? Você tinha Claro. Você tinha o Florestan, você tinha o Roberto Campos, você tinha o Darcy Ribeiro, você tinha o Fernando Henrique, você tinha todas as o Mário grandes... Covas, os discursos do Mário Covas como líder do MDB, calavam o plenário. Era uma coisa rica demais, muito rica. Então, a gente viu o país Jabas inteiro... Passarim, viu? Por exemplo, o Jabas Passarim, que era do PDS, Arena, ele fazia discursos que o pessoal ouvia. Não xingava, e ele fazia discursos coerentes com a posição de direita dele. E a gente respeitava. Eu gostava muito de procurar o Florestan no plenário e sentava do lado do Florestan para ficar conversando os dois ali, entendeu? Você imagina, né? Que ponto. Laurez, eu vou chamar a Laura daqui a pouco, mas só para você concluir, o Oli pergunta qual foi a negociação com Ulisses Guimarães para que houvesse na Constituição um capítulo sobre o meio ambiente. E depois eu queria voltar ao capítulo da comunicação social, que eu acho maravilhoso, assim, o que a gente conseguiu ali, embora a gente não tenha regulamentado. E aí a Laura entra na roda. Tá. Teve uma mobilização por telefone do pessoal, dos simpatizantes, né, do meio ambiente, porque naquela época o Bernardo Cabral dizia que essa questão do meio ambiente poderia ser resolvida por uma lei ordinária, que não precisava constar na Constituição, porque a Constituição já estava muito grande e tal. Eu sei dizer que a gente conseguiu fazer isso, levar esse grupo para a sala do Ulisses Guimarães, né? E lá teve uma reunião do Ulisses com o Bernardo Cabral e com toda essa bancada, e aí foi decidido naquele momento ali que o capítulo entraria na Constituição, entende? Mas depois de uma grande batalha, de pressão em cima do Bernardo Cabral, de outros setores, porque o pessoal, por exemplo, do agronegócio, né, hoje ele chama de agronegócio, os grandes latifúndios, eles não queriam saber disso, as mineradoras não queriam, né? Porque tudo isso mexia com estruturas muito fortes aí do poder econômico, né? Mas foi uma reunião bem... Na época, foi uma coisa bem articulada, entende? E conseguiu se fazer naquele momento, foi um momento decisivo, assim, sabe? Da área de meio ambiente. A Laura está aí, Laura, ou você caiu? Sérgio... Eu estou aqui. Tá bom. Sérgio diz, o direito de greve nunca foi regulamentado. Até hoje, para a dúvida de quais segmentos podem fazer greve. Os juros que também nunca foram regulamentados. A questão, gente, de conseguir uma Constituição é uma coisa, regulamentar é outra. Os direitos da comunicação social também não foram regulamentados. A gente nunca conseguiu regulamentar a mídia nesse país. Mas isso não significa que essa luta não foi feita na Constituição. Laura. Então, eu estou aqui para dizer que é um prazer, uma honra estar nessa mesa, né? Meu padrasto deve estar em casa feliz, que ele tem 90 anos e ele é um anistiado da ditadura militar, e ele estava ansioso para assistir esse momento, né? Fã do Genuíno, minha mãe também. Vocês me conhecem, então eu preciso falar um pouquinho de mim, né? Eu sou uma mulher negra da Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Meu pai era um homem negro, motorista de ônibus, militante sindical. Meu primeiro emprego foi num sindicato. Quando ingressei na universidade, meu primeiro emprego como advogada, e depois fui a vida inteira advogada sindicatária. E então, o meu debate também passa, né, obviamente, pelo debate da luta de classes, né? Só que ele não se atém a isso. Ele é mais profundo do que isso, porque a gente vai lá e fala de raça e de gênero também, porque classe tem raça e gênero. Então,
eu sou uma das fundadoras do projeto A Tenda das Candidatas, e no ano passado a gente conseguiu eleger a primeira mulher negra quilombola do território das Águas do Velho Chico. Isso é muito grave, né? Em 2021, apenas foi eleita a primeira mulher negra quilombola das Águas do Velho Chico, no município de Orocó, em Pernambuco. Então, é um projeto que visa a gente sair desse... né? Apesar de eu ser advogada, eu não fico nesse âmbito somente da escrita, de ficar comentando a Constituição, na hermenêutica, não. A gente vai lá, coloca a mão na massa e faz as coisas, né? Porque a gente percebeu que dentro desse cenário que a gente está vivendo agora, a gente não pode esperar políticas públicas para nada, né? O que a gente espera de um governo que é genocida, que é racista, né? Que não gosta de pobre, que não gosta de preto, não gosta de trabalhador, né? A gente vai esperar o quê? Que ele faça políticas públicas? Não. Então, a gente que é ativista tem que colocar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem do jeito que a gente puder, né? Sair da burocracia dos partidos, sair, né, enfrentar essas burocracias, né, sair também de só escrever, de só falar na internet. A gente tem que fazer as coisas acontecerem, né? E as mulheres trabalhadoras, elas são a base da pirâmide. Então, a gente, né, e aí é importante também, eu gosto sempre de trazer dados, né? Mulheres negras representam 28% da população brasileira, significa que são o maior grupo demográfico, mas só são 13 na Constituição. E aí, na minha pesquisa de um mestrado, porque a vida inteira, eu era objeto de estudo na academia, né? A mulher pobre, negra, trabalhadora. Hoje eu sou objeto e, ao mesmo tempo, sujeito da minha pesquisa. E, então, a pesquisa gira em torno disso também, sobre se essa subrepresentação histórica, né, também não é, né, um dos motivos da gente estar vivendo esse cenário hoje, que eu considero como um déficit democrático. Então, colocar essas pessoas que sempre estiveram à margem para estarem ocupando esses espaços de poder, de onde saem as decisões que impactam diretamente suas vidas, é colocar a democracia, né, real para funcionar, né? Com 19 anos, em 1999, né, eu estou aqui com a minha Constituição, que foi a minha primeira Constituição, né? Eu tinha 19 anos, e aí ali já sabendo que a Constituição era muito... O texto constitucional, não entendo eu que deva ser mexido. Aliás, ele foi mexido demais, né? Ele é um texto bom, uma Constituição que prevê o estado de bem-estar social. Porém, esse estado de bem-estar social nunca, jamais, foi colocado em prática nesse país. E aí, por exemplo, a Constituição da Espanha não prevê o estado de bem-estar social, mas oferece isso para a população. Então, a gente teve mais, assim, décadas de governos de direita, liberais, que não colocaram, né, que, enfim, e agora, aí depois a gente tem um período melhor, e aí quando as coisas começam a ficar, né, a gente pensa que vai caminhar, leva uma grande porrada e cai aí nesse cenário fascista de necropolítica, né? Uma coisa também que eu queria falar sobre a questão do salário mínimo, né? O salário mínimo foi uma coisa que mais me chamou a atenção na Constituição, meu primeiro contato com uma Constituição, quando eu tinha 19 anos, que o salário mínimo do Brasil nunca foi constitucional, né? E o Diese está aí sempre colocando o que é esse valor aqui, é o valor do salário mínimo que poderia ser dito como um salário mínimo constitucional. Só que aí eu perguntei para o meu professor de constitucional, né? Eu falei assim, e aí, me diz isso aqui, porque está dizendo aqui que o salário mínimo tem que dar para fazer isso, pagar aluguel, comer, ir no cinema, no teatro, se vestir, mas não dá. Então, é inconstitucional, né? Tem que ingressar com algum tipo de remédio constitucional. Não, mas aí já tem uma decisão que, enfim, já entendeu que, porque, né? É sempre uma forma de, né, quando é para o povo, quando a política é para o povo, de derrubar, né, argumentos, narrativas e tudo mais. Então, eu estou sendo bem pragmática para deixar o Genuíno falar mais, né, porque ele fez parte desse movimento histórico, e aí eu pude, depois, com 19 anos, a Constituição tinha 11 anos, pegar essa Constituição, estudar, e depois advogar em cima dela.
eu trago 2 perguntas, inclusive, eu elaborei junto com meu amigo Rubens Casara, que sabia que eu ia estar aqui hoje, e aí a gente junto pensou nessa pergunta para o Genuíno, que está muito relacionada, e também depois, se você puder falar, Genuíno, sobre o presidencialismo de coalizão, porque existe um déficit das pessoas, principalmente intelectuais, de entender como que é difícil você presidir um país que tem um sistema político como o nosso, né? Então, a minha primeira pergunta é: o fortalecimento do Ministério Público, que se transformou em agente da demonização da política e da perseguição dos indesejáveis, né, aqueles que lutam contra a necropolítica, por exemplo, aos olhos do poder econômico, foi um equívoco da Constituição? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a que se pode atribuir a demonização dos direitos fundamentais do Estado em uma agência a serviço dos detentores do poder econômico 33 anos após a promulgação da Constituição, que desejava reduzir desigualdades e criar condições de vida digna para a população brasileira. Então, é mais ou menos a gente quer que você fale sobre o que hoje, se a Constituinte fosse hoje, né, se vocês pudessem imaginar que essas coisas que aconteceram, né, ativismo judicial, lavajatismo, que essas coisas fossem acontecer, né, como que seria feito esse processo? Né? O Genuíno, deixa eu complementar essa fala da Laura para a primeira pergunta. Eu queria que, ao responder, você explicasse o contexto, de novo, né? Por que a esquerda tinha essa ilusão com o Ministério Público depois de ter enfrentado a ditadura? E já para agradecer ao Luiz Carlos Breviglieri, que fez o superchat para a gente, ele diz que não perde as falas do Genuíno, que é a favor de uma militância aguerrida, uma postura de mudança contínua com vistas ao socialismo. É isso aí. Laura, você queria falar? Eu queria só complementar, acrescentar uma perguntinha para o Genuíno, que é o seguinte: Genuíno, como é que fica essa história, que ficou essa história? Eu me lembro lá da discussão na época, queria que você comentasse também a questão da medida provisória e o caráter parlamentarista da Constituição. Olha, em primeiro lugar, eu não adoto o conceito de presidencialismo de coalizão. Eu defendo um presidencialismo de contestação. Por que de contestação? Porque o peso do eleitor para votar para presidente é maior do que o peso do eleitor para votar para o Congresso Nacional. E a institucionalidade, na medida em que ela tem uma deformação, que é a representação na Câmara, que é proporcional, mas os estados pequenos têm um número, exige mais votos para eleger, menos votos para eleger deputado que os estados maiores, você tem um bicameralismo deformado. O Senado é a casa de revisão e não a casa de iniciativa de leis. Isso é uma das coisas do presidencialismo confuso. Por outro lado, eu acho que o presidencialismo que eu defendo de confrontação exigiria uma mudança no... Olha bem, o inciso 50, o artigo 52, inciso 10, diz o seguinte: quando uma lei votada do Congresso é considerada inconstitucional pelo Supremo, quem declara a inconstitucionalidade é o Senado Federal. Isso foi alterado, isso foi mudado. No meu modo de entender, eu acho que houve um processo de fortalecimento exagerado do Supremo Tribunal Federal, da tribunalização e do Ministério Público. Sobre o Ministério Público, eu acho que foi um erro. Se deu um poder sem controle. Qualquer poder que não há controle vira um poder supremo, com total prerrogativa. Eles é que interpretam o que é direitos difuso, eles podem fazer o que bem entendem, como está vendo agora, o que está acontecendo no passado e o que está acontecendo agora. E eu entendo, inclusive, que as prerrogativas do Ministério Público foi uma ilusão.
E por que essa ilusão foi feita? Porque os protagonistas do Ministério Público eram pessoas que lutaram pelos direitos humanos. Sepúlveda Pertence, Ibsen Pinheiro, Álvaro Augusto, Aristide Junqueira, que eram pessoas que tinham uma tradição democrática na resistência à ditadura militar. Mas eu acho que isso foi um erro, o protagonismo do sistema de justiça. Também tinha o Hélio Bicudo, né? Tinha o Hélio Bicudo. O Hélio Bicudo, o próprio da Ruda Sampaio, a origem dele era do Ministério Público. Então, havia vários movimentos que acabavam colocando o Ministério Público como se fosse uma instituição para defender a sociedade. Eu acho que nós mitigamos a soberania popular. Então, eu acho que isso é um erro que tem que ser corrigido. O outro problema é que a demonização que aconteceu com esse processo, ele tem a ver com essas ilusões que, na organização do Estado, nós... Quando o Niemeyer bota... Genuíno, aqui está falhando o seu som. Quando o Niemeyer bota... Melhorou? Quando o Niemeyer bota o prato aberto e o prato fechado, ele está simbolizando que o prato aberto é por onde entra as iniciativas dele e o prato fechado é por onde revisa. Eu acho que essa questão está mal conformada no sistema parlamentar. O presidencialismo, que foi uma mistura com o parlamentarismo, ele tem alguns erros. Por exemplo, medida provisória, Laura. Você sabe que em vários momentos a gente tentou e mudou a medida provisória. A medida provisória era muito mais impositiva quando da promulgação da Constituição, inclusive no plano cruzado, no plano verão, no plano real, era muito mais forte. Houve uma mudança nessa questão da medida provisória. Mas eu entendo que é necessário limitações mais explícitas. A demonização da política foi produto de um movimento independente das pessoas, que foi o impeachment do Collor. O impeachment do Collor produziu a moral na política. E a moral na política, com a corrupção como bandeira, exigia instituições capazes de fazer isso, que era a Polícia Federal e o Ministério Público. Então, nesse sentido, eu acho que a gente não soube fazer essa devida mediação. Eu entendo que o processo que nós tivemos vivendo nesse presidencialismo, nós temos que ter uma mudança profunda nas instituições do regime democrático. Por exemplo, a democracia representativa ela tem que conviver com a democracia participativa, com a democracia consultiva, com a democracia deliberativa. Porque só a democracia representativa ela fica restritiva demais, ela fica limitada. Mesmo quando a gente tinha uma grande bancada, como foi a experiência da gente governar com o Lula e a Dilma, a gente fica limitado aos instrumentos do próprio Estado. E aí tem um problema. A alta burocracia do Estado brasileiro começou a adquirir privilégio e prerrogativa. Eu costumo dizer que se criou na Constituição o partido PPP, o Partido dos Privilégios e das Prerrogativas. Cada prerrogativa um privilégio, cada privilégio uma prerrogativa. E na hora que você tem uma interpretação casuística, por exemplo, cláusula pétrea, você não pode ter prisão em segunda instância, porque o artigo 60, parágrafo 4º, é claro. Você não pode aprovar emenda constitucional tendente a abolir direitos. E aí o que se coloca? Quando se votou a terceirização e a precarização dos direitos sociais, se contrariou o conceito de direitos sociais que está no título dos direitos, que é direitos e garantias individuais, direitos sociais, direitos políticos, nacionalidade e partido. Tudo isso é um título. E esses direitos sociais são cláusula pétrea. Você não pode mudar por lei nem por emenda constitucional. Na hora que você faz uma relativização dos direitos, você quebra a essência da Constituição. Eu vou citar aqui um caso bem claro para vocês. Quando, no artigo 6º do capítulo 2, são direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência, a proteção da maternidade e a infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Este artigo 6º, ele foi violentado pela PEC 95. Ele foi violentado pela terceirização e a precarização. Nesse sentido,
eu acho que a própria Constituição foi fraudada naquela sua coluna vertebral, que são os direitos. E quando se vai discutir os poderes, aí a coisa complicou. Por quê? Porque a criminalização da política, via Ministério Público, via Polícia Federal, foi para cima do Congresso. E ao ir para cima do Congresso, houve verdadeiras campanhas de demonização, de desmoralização. E aí contrariou o quê, pessoal? O princípio de soberania popular. O poder emana do povo. O Congresso Nacional é o poder mais democrático, porque lá aparece tudo. Vem de tudo. E você vê tudo. Se quiser ver, você pode não ter maioria, mas você pode fazer grandes enfrentamentos. Eu costumo citar uma frase do Ulisses Guimarães. Uma vez ele disse, pô, é aquele que tem rampa. E eu disse, por quê, doutor Ulisses? É a rampa do povo subir e descer. Então, o parlamento tem rampa porque o povo sobe e desce. O Planalto tem rampa porque sobe e desce. O judiciário não tem rampa. Essa ideia da tribunalização, tudo se recorre para o judiciário, é a última instância, é o que decide lá, pronto, mitiga a soberania popular. Nesse sentido, eu acho que foi um equívoco. Porque, olhem bem, companheira, você colocou uma coisa muito importante. A Constituição criou o mandato de junção. O que é o mandato de junção? Os direitos declarados, se não forem executados, você entra com uma mandato de junção, que é correto. Agora, levar para o Supremo todas as contendas, todas as polêmicas, onde você perde no Congresso, leva para o Supremo, você fortalece o protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Para vocês terem uma ideia, após a promulgação da Constituição, o Supremo aprovou uma DPF dizendo o seguinte: as suas competências foram recepcionadas pela Constituição. Como? O Supremo tinha as competências definidas antes. E eles se autoproclamam que as suas competências tinham sido recepcionadas. Inclusive a LOMAN, que é uma lei de organização da magistratura que vem da época da ditadura. Então, veja bem, essa questão, depois a gente vai discutir esse capítulo das comunicações. Eu acho que o grave problema que nós estamos vivendo é que os direitos sociais, eles integram uma parte do capítulo, do título 2, que são os direitos. Na medida em que você relativiza esses direitos, você quebra a coluna vertebral do caráter democrático e promotor de cidadania da Constituição. Não tem como sair dessa arapuca que eles colocaram. Por isso que eu acho que a supremacia dessa alta burocracia que envolve Ministério Público, Polícia Federal, AGU, CGU e Conju, pessoal. Conju é consultoria judicial do Ministério. Isso cria a seguinte ideia. Sabe o que eles falaram? Vocês passam, a gente fica. Quer dizer, a alta burocracia, ela chega para os políticos e vocês é aqui por um período, nós não. E aí se cria uma carga imperável, não tem contato com o povo, não tem a relação com o povo, e aí, dependendo do corporativismo, se volta contra. Eu, inclusive, acho que essa democratização dos direitos e das instituições de Estado é um problema que não foi devidamente resolvido. Eu vou dar um outro exemplo. O artigo 37 fala da moralidade, da impessoalidade, da transparência. Por que não coloca um outro valor que é a legitimidade? O Estado tem que ter moralidade, impessoalidade, transparência e legitimidade. Você tem que colocar o conceito de legitimidade para uma decisão judicial. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos uma tarefa gigantesca, que é fazer mudanças profundas. Eu acho, inclusive, com as violências que foram praticadas na Constituição, são mais de 118 emendas. Eu fiz a última conta das 118 emendas. Olha que as emendas do governo Fernando Henrique Cardoso mexeram com a ordem econômica. Com as emendas que estão sendo feitas agora, eu acho que a Constituição de 88 foi violada, violentada, e ela foi esvaziada em aspectos essenciais, no meu modo de entender. Porque, por exemplo, o teto de gastos limita o papel do Estado social. Você entende? Limita o papel da autonomia para gerir a moeda. Então, são tutelas, a tutela das Forças Armadas no artigo 142.
tutela a Constituição. Eu estou citando exemplos que devem ser encarados numa visão de uma Constituição radicalmente democrática. A própria revisão constitucional, 5 anos depois, que era a experiência de Portugal, ela, na verdade, só serviu para um problema: diminuir a autonomia dos estados, que era o caráter federativo, com o Fundo Social de Emergência. Para elaborar os planos econômicos, você tinha que centralizar a arrecadação, a questão do controle fiscal, para ter o plano real, para depois ter os planos econômicos. Isso quebrou a federação, então, enfraqueceu a federação. Então, eu acho que é uma tarefa que nós temos que resolver, no meu modo de entender. Nós não resolvemos isso quando governamos, eu faço uma autocrítica nesse sentido. Tem um problema que está colocado, que é sério, porque as próprias exigências hoje, por exemplo, a luta das mulheres, da questão do racismo, imprescritível, inafiançável, e a Bené e o CAO foram os grandes protagonistas disso. A questão da comunidade LGBTQIA+. Nós perdemos a ideia da união civil na Constituição e o direito à orientação sexual. Nós devíamos ter discutido essa questão com maior profundidade, porque a Constituição brasileira ela sinaliza coisas positivas, mas ela está, vamos dizer, truncada por esse autoritarismo constitucional que vem do golpe de 2016. Eu acho que eu já falei muito aí. Eu queria saber um pouquinho sobre a questão da reforma agrária. Além disso, Genuíno, fala um pouquinho, porque eu acho que esse é um do início da minha questão. Quer dizer, naquele contexto que você tinha duas forças antagônicas, né? Os militares saindo e garantindo aí prerrogativa, como é que foi a quebra de braço? É uma pergunta, e eu acho que ela responde um pouco àquela provocação inicial. O Sérgio Gazzi disse como é que foi a quebra de braço no artigo das Forças Armadas. Então, eu vou relatar, inclusive, um episódio que aconteceu. Tem algumas derrotas, né? Da reforma agrária. Eu vou citar o caso. Armadas. Forças Armadas. Eu vou citar um exemplo claro. O Laurence sabe que na Constituinte, o Bernardo Cabral era o relator. E a gente descobriu, que a gente descobria tudo lá, que ele era suscetível a uma pressão na reta final, antes do relatório ser impresso do Prodasem do Senado. E estava tendo uma reunião dele com os subrelatores para discutir o papel das Forças Armadas. Eu, Haroldo Lima e o Vivaldo Barbosa, Haroldo Lima faleceu de Covid, lamentável. Nós entramos lá e dissemos o seguinte: aqui não tem nada que proíba o deputado entrar. E nós entramos. E dissemos: Bernardo Cabral, nós queremos mudar o artigo 142 e tirar a expressão da lei e da ordem. E apresentamos como emenda uma proposta que vinha da comissão Afonso Sarino, que nós anulamos, nós liquidamos com ela. Aí ele disse: eu acho interessante. Aí o Bernardo Cabral disse que topava. Aí o Fernando Henrique disse: isso vai dar confusão. Aí nós dissemos: não, Fernando, isso aqui é da comissão Afonso Sarino. Aí ele botou no relatório que faz o plenário. Aí os militares fizeram um pronunciamento duro e o Ulisses Guimarães chamou esse pronunciamento o pronunciamento dos três patetas. Isso deu uma crise. Nesta crise que envolveu Sarney, militares e o Ulisses, se teve uma grande negociação na mesa do Ulisses, que eram as grandes negociações de Laurence, se lembra disso. Eu fui lá, representando o PT. Aí eles botaram a seguinte frase: defesa da lei e da ordem por iniciativa de um dos poderes. Essa é a tutela militar que foi consagrada. Quando os poderes tomam iniciativa, pode convocar para defender a lei e a ordem. Foi a hierarquia disciplina que baseou todos os regulamentos depois. Né, foram... Aí eu fui para o plenário, em nome do PDT e do PCdoB, e tivemos 100 e poucos votos na votação do plenário. Sobre a reforma agrária, companheiros, é o seguinte: existia um enfrentamento muito radical. Nós perdemos a comissão por um voto, porque na última hora a UDR sumiu com um deputado que a gente não sabe o que aconteceu com ele. O famoso deputado Benedito, que era ligado à luta pela reforma do Pará. O Laurence sabe dessa história. Bem, o que acontece? Foi nessa comissão aí que teve palada, teve quebra de microfone na votação da reforma agrária, mas nós perdemos por um voto. E aí, como nós perdemos por um voto, a gente queria institucionalizar o Estatuto da Terra.
eles não mais aceitaram, avançado, né? Por incrível que pareça. eles não aceitaram o constitucional o Estatuto da Terra. Aí o que ficou sobre a reforma agrária? Uma coisa contraditória. No capítulo dos direitos e garantias, a propriedade é a cláusula pétrea. Isso é um absurdo. O segundo problema, a indenização por justo valor em dinheiro. Terceiro, na ordem econômica diz que pode haver expropriação com título da dívida pública. Portanto, você tem 3 dispositivos contraditórios sobre a reforma agrária. Dependendo do juiz, não tem reforma agrária, porque ele, ora ele usa um, ora ele usa outro. A Constituição não resolveu esse problema. Qual era a proposta nossa? Constitucionalizar o Estatuto da Terra que vinha dos militares, mas nós perdemos. Essa disputa aí, na época, era liderada pelo Caiado, que era o líder da UDR, o presidente da UDR. Então, foi uma disputa pesada nessa questão. Na questão da comunicação, Flor, nós fizemos uma guerra, porque a relatora era a Cristina Tavares, do MDB de Pernambuco, com a companheira de esquerda, a Laureza conhece ela. Até a Câmara fez uma homenagem a ela com a biografia, né, Laureza? Exatamente. A Tereza Cruvinel que escreveu. Aí nós perdemos no voto na ABERT. A bancada da ABERT ganhou da gente no voto e o relatório da Cristina Tavares foi engavetado. Aí nós nos proclamamos que não ia ter relatório. Vocês derrotaram o nosso, então não vai ter o de vocês. Aí foi uma das obstruções mais pesadas que eu vivi na Constituinte. Teve de tudo lá, de tudo você possa imaginar. Xingamento, cuspida, quebra de microfone. E aí tinha um impasse. Foi nesse momento que vocês devem estar lembrados, surgiu a ideia do buraco negro. Vai ter buraco negro na Constituinte. Lembra que falava isso? Buraco negro, que a gente era contra esse negócio de buraco negro, mas virou na imprensa tal buraco negro. Não tinha, né, nada para colocar. Aí o Ulisses Guimarães chamou uma reunião no gabinete dele. Não, tem que ter um capítulo da comunicação. Aí o que ficou? Anuncia princípios na forma da lei. Esse é o capítulo da comunicação social, são princípios na forma da lei. Ninguém tinha maioria para definir o que era o fim do monopólio, o conselho de comunicação, a propriedade cruzada, não tinha. Aí dizia, o sistema de comunicação é privado, estatal e público, na forma da lei. Então, tudo era remetido para a lei. E esse é um impasse que vem desde a Constituição. A maioria dos Mas impasses eu quero mostrar para vocês uma coisa. O lobby das comunicações foi um dos mais poderosos. Para você ter uma ideia, o ministro das Comunicações era Antônio Carlos Magalhães. Ele fez 1.082 concessões de rádio e televisão durante a votação da Constituinte nos 2 anos. E aqui muita gente recebeu rádio e reprodução de televisão pelo Brasil afora. Dos 91 deputados que receberam concessões, 82 votaram nos 5 anos do Sarney. Então, eu estou só mostrando como esse embate era duro. Era um embate duro, não era brincadeira. E o embate das Forças Armadas, a gente perdeu, já relatei aí, mas teve um outro embate, que é importante relatar para vocês, que foi a criminalização da tortura como crime contra a humanidade. Nós colocamos a palavra imprescritível no inciso 43 do artigo 5º, e esse inciso eles suprimiram com um destaque supressivo. Você lembra, Laureza? A ideia do DVS, eles fizeram um DVS e tiraram a palavra imprescritível. Então, o racismo é aquele imprescritível, mas a tortura eles tiraram a palavra imprescritível. Então, essas eram as disputas que a gente realizava num clima muito tenso. E eu digo para vocês que nada ficou sem ser discutido. Nada. Sim. Tudo era discutido. A gente perdia, ganhava ou marcava posição. Era essa a dinâmica que eu estou explicando nesses pontos concretos. Agora, era impressionante assim, a capacidade do PT, da bancada do PT, principalmente, de articular e de fazer política, né? Porque essa mobilização que foi feita, teve manifestações grandes em frente ao Congresso. Teve, inclusive, uma das coisas, Genuíno, que não sei se você lembra, que o Fernando Henrique teve uma dificuldade muito grande para botar no regimento a participação popular. Você lembra disso? Que o Centrão cercou ele do jeito, porque eles não queriam o povo lá dentro, eles não queriam. Mas aí chegou um ponto que essa coisa deslanchou e foi negociado e acabou assegurando essa participação.
Ô, Laures, você se lembra quando eles ficaram agora, antes do golpe da Dilma, que o Congresso votou contra a participação popular, a celebração que eles fizeram quando eles derrubaram? Assim, Aquilo, para mim, é o anti, né? O antiprocesso da Constituição. Você fala, como é que pode deputado que é representante do povo celebrar, né, o fim da participação popular? Você fala, meu Deus, que bando de hipócritas. O Genuíno tem uma clareza quando ele diz que a democracia ela só é democracia quando ela além de uma democracia representativa, tem uma democracia de participação popular, porque assim, ela é meia democracia. O Jorge diz: olha, após 33 anos, a Constituição chegou apenas para a burguesia. Acho que esse é um dos problemas nossos. Além da nossa Constituição ter um nível de sofisticação muito maior que, sei lá, uma Constituição americana que tem muito pouco, é muito mais direta, etc. Quando você olha, por exemplo, toda a cultura hollywoodiana, ela adora falar da primeira emenda, da segunda emenda. As pessoas têm clareza do que significa. Aqui a gente não tem filme que fala do artigo 5º, né? Dos direitos fundamentais. Quer dizer, pedagogicamente, as pessoas precisam entender primeiro que elas têm direitos, para não deixar que se roube os seus direitos, para não deixar passar uma EC95, sabe? Aliás, A gente companheira, não você tem, a sabe, gente não tem, isso se chama cultura de direitos, né? O Brasil claro, não tem cultura de direitos. e na história do imagina, Brasil, se a gente analisar, os direitos sempre foram interpretados na dominação burguesa como exagero, falta dever. A ideia de direito, de prerrogativas, nunca foi aceito. Na República, na proclamação, no próprio processo de ditadura militar, que foi a negação de qualquer direito, e na transição. Por isso que a ideia de ter direitos era fundamental na Constituição. Por isso que você sabe que, com a promulgação da Constituição, teve um debate com a burguesia. A burguesia dizia que a Constituição produzia governabilidade. Vocês se lembram disso? A ingovernabilidade é porque tinha direito de mais e dever de menos. E eles criaram essa narrativa para negar os direitos. Por isso que eu acho que a Constituição é inacabada, porque ela não viabilizou esses direitos. E piorou, porque eles adulteraram esses direitos. Olha, veja, isso é interessante, isso aí eu estou com a advogada que é importante, ela sabe melhor do que eu, que os direitos sociais foram incorporados como cláusula pétrea do título 2 dos direitos. Então, os direitos políticos, nacionalidade, direitos sociais e os direitos e garantias individuais é titularidade. Agora, na hora que o Supremo aceita discutir prisão em segunda instância, relativizou as cláusulas pétreas, porque o direito individual diz só é condenado, só é quem for condenado em sentença transitada e julgada. Agora, olha a hipocrisia da burguesia. Ela diz que pode ter prisão em segunda instância, mas para rever a concessão de rádio e televisão, tem que ser com sentença transitada e julgada em última instância. Quer dizer, para defender seus negócios, vale a sentença transitada e julgada. Para prender a pessoa, não vale, que é uma mitigação dos direitos e garantias individuais. Então, nesse sentido, eu acho que a Constituição de 88 ela é um processo aberto. E agora, esse processo aberto foi ocupado pelos movimentos autoritários, particularmente do golpe de 2016, porque aí criou-se uma interpretação constitucional com respaldo na justiça de relativizar os direitos. Vocês já viram alguma decisão do Supremo em relação aos direitos dos trabalhadores serem tomadas? Nenhuma. Vocês já viram algumas decisões sobre o sistema financeiro? Nenhuma. E aí, veja bem, um companheiro perguntou, e os juros? Os juros eram tabelados em 12%. Aliás, foi uma votação muito engraçada essa dos 12%. Nós ganhamos porque fizemos um trabalho de boca de urna. Porque a votação... Fernando Gasparian. Era na fila, era a emenda Gasparian. A emenda do Fernando.
Mas Eu acho que genuíno, quando você fala Genuíno, que é quando você hipocrisia, vai para frente, o microfone pica, não é? Vê onde é que está quando seu você telefone fala aí que é que está esbarrando em hipocrisia alguma do coisa. judiciário, né? Eu acho até que você está sendo benevolente, porque, na verdade, o judiciário hoje ele serve aos detentores do poder econômico. Então, essas tá certo, decisões, eu elas concordo estão contigo. todas e assim, o que o Rubens chama de racionalidade neoliberal no livro dele, quando ele fala sobre como o judiciário está tomado por uma racionalidade neoliberal dos magistrados que acreditam que estão ali eles já estão com aquilo no inconsciente, introjetado, que eles têm que É. ali servir os detentores de poder econômico. Então, as decisões, né, são. Ele fala até ele usa até um termo da psicanálise, que é paranoia. Eu Então, concordo com ele inteiramente. eles só Eu decidem em prol dos detentores de poder econômico. E concordo. sempre, Por isso, por exemplo, agora mesmo um amigo que é advogado publicou que a menina foi presa porque furtou, um furto, ela foi presa. E aí, para ela sair, ela tinha que pagar R$ 500. Ela não tem, ela furtou porque ela não tem dinheiro, gente. E agora está se fazendo uma vaquinha para ela pagar a justiça. Entendeu? O Brasil, isso, sabe? E aí o juiz acha lindo fazer isso, né? Mas não quer concordo. Por taxar, isso, não quer. companheira, que Enfim. quando a Assembleia Nacional Constituinte foi instalada, no primeiro dia da instalação solene, eu pedi a palavra sem microfone e gritei com todos os pulmões que o Moreira Alves, presidente do Supremo, não tinha legitimidade para instalar a Constituinte. Eu recebi do Ulisses Guimarães uma frase que eu guardo até hoje. Deputado Genuíno, manifestei-me ao ministro Moreira Alves favorável à sua questão de ordem. Eu guardo isso num quadro até hoje. Eu questionei o protagonismo do Supremo para instalar a Constituinte. No dia 1º de fevereiro de 87, o Laurez deve saber disso. Deu uma confusão que não é brincadeira. Mas eu concordo, viu, com a avaliação do Casari. Ele tem toda a razão. Agora, gente, historicamente no Brasil, a justiça sempre esteve do lado dos poderosos. Ela foi instaurada para proteger senhor de escravo, proteger a metrópole. Quer dizer, a gente não tem uma justiça real. Essa é outra questão, né? Para o pobre, para o trabalhador, para o povo, ele olha esses poderes como algo distante da sua realidade, porque ele não tem acesso a ela. Agora, depois da reforma trabalhista, a única justiça que o trabalhador tinha algum acesso, que era a justiça do trabalho, também foi completamente desmantelada. Né? O nível de agressão aí foi brutal. Eu vou fazer uma última rodada, começar com o Laurez, depois Laurinha e o Genuíno, que a gente já está no 19h46 e eu estou começando a ficar com dó de Genuíno, que ele está aqui desde as 5 horas da tarde. Hoje ele doou o tempo dele todo para fora. Maratona, hein? Mas, É para causa, vale a pena, é para causa. É para causa, é para causa. Porque, não, Genuíno, eu inclusive interferi pouco porque eu sei da importância do que você fala, assim, você fala de uma vivência muito mais direta, né? E as pessoas, para mim, né, como educadora, eu fico o tempo inteiro, Genuíno, pensando como é que a gente resgata historicamente determinadas coisas que nos enchem de ânimo para a gente saber que tem estratégia. Então, antes de internet, antes de meme, antes de nada, a gente conseguia juntar a população para pensar na luta por direitos e conseguir uma coisa que não é maravilhosa, não é perfeita, mas é muito mais avançada do que as nossas constituições anteriores. E aí a gente precisa protegê-la, porque ela está sendo destruída. Então a gente precisa entender que 33 anos de Constituição, neste país cheio de golpes, onde a democracia é difícil de se firmar, a gente precisa entender essa memória para brigar e lutar por essa conquista. Né? Pensar nesses 16 brancaleones do PT. Gente, porque quando você vê as estratégias, é muito sensacional. Agora, cita o pessoal do PDT e do PCdoB, viu, Cooper? E a tendência popular do MDB, eram sempre poucos. E como você disse, os liberais, parcela do centro, os nacionalistas, a mesma direita, que não era uma direita fascista, ou seja, mas houve um poder aí de convencimento e de articulação e de negociação que é muito importante. E a gente precisa reaprender a fazer isso. Laurez, é com você. Pois é, olha, eu acho que
foi aquele momento que o Genuíno já falou muito bem, né? Um momento que eu acho que um dos mais importantes momentos do país foi aquele, né? Do Congresso Nacional. Então, nós temos as conquistas todas de direitos, né? A gente pode lembrar alguns, assim, por exemplo, o direito à saúde, o direito à educação, as leis que foram que regulamentaram esses direitos. Depois você tem uma lei de diretrizes e bases da educação. A educação, ela teve progressos. Ela tem, por exemplo, a lei de diretrizes e bases, o Plano Nacional de Educação, o piso salarial, né, dos professores, a ampliação do ensino obrigatório para a faixa de 4 a 17 anos, né, o Fundeb, né? Então, assim, você teve o direito e você teve a estrutura orgânica, estatal, e você teve o fundo de financiamento. A mesma coisa a saúde, né? Aí a gente vai ver o meio ambiente, a mesma coisa, né? Você tem hoje IBAMA, você tem ICMBio, você tem as leis todas, você tem todo um conjunto de orgânico, né, para viabilizar esses direitos, né? Direito do consumidor, né? Você tem os PROCONs, etc, etc. Então, eu acho que foi assim a Constituição ela é um passo civilizatório importante, sabe? E a gente tem uma coisa assim que eu de vez em quando eu falo assim, pô, eu acho que poucas pessoas pegam a Constituição e lê. A gente lê livros e livros e livros, mas a Constituição você nunca lê aquilo. Pega aquilo para ler, para ver uma coisa. Que coisa espetacular. Agora, como que ela está sendo viabilizada, se ela está sendo respeitada, violada, etc., aí é outra discussão. Agora, pelo menos pega e lê, para poder saber o que é, né, que está escrito ali, né? A gente vê, por exemplo, na questão da organização do Estado, né, a autonomia de estados e municípios foi uma grande conquista, né, para essas unidades terem mais autonomia financeira, administrativa, política, né? Isso tudo, hoje em dia, funciona. As eleições funcionam normalmente, então você tem todo um crescimento da cidadania, da participação da sociedade nas escolhas, nas direções, e etc. Então, eu falei pouco, mas o Genuíno também falou demais, o Genuíno fala tudo, né? Porque ele é o nosso guru, vou chamar assim. Muito obrigado. Desculpe, Aloysio. Não, a gente conhece muito bem você é uma pessoa tão dedicada, tão militante mesmo, né, Genuíno? Porque você não abandona as lides, né? E isso aí. Olha, Genuíno, manda um abraço para o meu padrasto, Ribamar. Não esquece, ele tem 90 anos, está lá te assistindo. Um abraço, Ribamar. Um grande abraço, viu? 90 anos, hein? Que legal, hein? A minha mãe tem 96 anos. Eu tenho uma irmã de 92. Ah, é? Porque nós somos 14 filhos. Caramba, que legal. Lá em casa somos 11, eu sou o filho mais velho. Ela foi nomeada como professora pelo Anísio Teixeira, na Bahia. A primeira professora da região. Que legal. E a gente foi alfabetizado por ela. Bom, é isso. Eu acho que esses debates, acho que a gente precisa falar mais disso, sabe? E, às vezes a gente fica só na época da 10 em 10 anos, a gente vai falar da Constituinte, não sei o quê. Eu acho que a gente tem que puxar mais esse debate, né? No espaço que for. Tá bom? Inclusive agora, porque a gente teve na América Latina constituintes, né, como a do Chile, México, Bolívia. Então, eu acho importante também, né, a gente fazer esse diálogo no que está acontecendo lá e aqui. Não estou fazendo uma... porque às vezes tem um debate aí, tipo, não precisamos de constituinte e tudo mais. Então, assim, não estou nem entrando nesse debate, mas talvez a gente fazer uma conversa, né, conversar mais em outras mesas com nossos companheiros sobre que tem acontecido em outros países da América Latina, né? Exatamente. Tem um amigo do Vitor Buais que ele tá sempre em contato, sabe? E ele é uma das pessoas que está lá à frente do movimento, desse movimento, inclusive, que desagou na Constituinte chilena, né? Bom, gente, é isso. Aí eu passo
para Maria Flor. Laurinha, querida, eu vou passar para você e eu queria fazer um comentário que eu gostei muito do que você falou. A cultura do direito, a gente precisa levar a Constituição para as pessoas. Assim como a gente tem que fazer uma educação para a mídia, a gente tem que fazer uma educação, né, para você é um ser de direitos, né? Não é direitos humanos para humanos direitos, como Serra falava, né? São direitos coletivos, são direitos socioambientais, são direitos individuais, são direitos trabalhistas, direitos sociais. O que diabo é isso? E o que estão roubando de você? Né? E que luta foi essa para conquistar? Então, a gente não pode deixar vir a 1695, a PEC 32, que seria uma pá de cal na Constituição. A gente não pode deixar de jeito nenhum isso passar, né? Porque, de novo, vão mexer na Constituição para piorar e tirar direito. Aliás, nenhuma das emendas constitucionais pós-golpe foi para trazer direito, foi para tirar direito. Eles diziam com toda clareza, gente, que o orçamento, a Constituição não cabia no orçamento. Por quê? Porque é para pagar juros para banco, né? Para o sistema financeiro. A gente precisa ensinar isso para as pessoas. Laura, querida. Eu estou feliz, né, de estar aqui conversando com o deputado constituinte, né? Nunca imaginei isso na minha vida, né? Quando entrei na faculdade, que um dia eu poderia estar numa mesa conversando com um deputado constituinte. Então, foi muito enriquecedor para mim, né? A gente vem para uma mesa pensando em trocar, mas obviamente que com a minha idade, meu histórico, obviamente que a gente tem muito que aprender, porque esses processos são importantes, são processos que a minha geração tem que dar continuidade, tem que entender o que aconteceu de errado para a gente estar vivendo isso aqui, como é que a gente tem que fazer, o que a gente tem que observar para prosseguir e não errar de novo, ou não ter acho que não é errar, porque a sociedade é assim, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai aprendendo conforme as coisas vão acontecendo. Isso é da sociedade, então também da gente ver o que dá certo, o que não deu, enfim, mas essa cultura dos direitos que você fala é muito importante. A gente fala na aula de trabalho de direitos humanos na UFRJ sobre isso, cultura dos direitos que a gente precisa ter nesse país. Também, quando você fala de mídia, também eu acho importante, porque hoje no Brasil, qualquer pessoa alcança poder, só ela aparecer na mídia. Então, qualquer um, né? Não precisa ter um histórico ativista, não precisa ter uma construção coletiva, não precisa construir coletivamente nada, só ter um contatinho aparecer na Plim Plim, a pessoa fica famosa e aí ela adquire todo o poder e vai influenciando pessoas e tudo que ela fala, enfim, a gente entra, eu não gosto disso, sabe? Imagina se a gente tivesse uma abertura para fazer um debate desse numa TV aberta. É disso que o nosso povo precisa. E isso é uma coisa também que tem que, num próximo momento, né, isso tem que ser revisto, porque do jeito que está a questão da mídia, não dá mais. Não dá. Temos muito trabalho pela frente. Genuíno, querido, primeiro eu quero te agradecer por sempre aceitar nosso convite. E aí eu quero que você encerre nosso programa. É um dever com a memória. Eu queria, em primeiro lugar, já que é um fórum sindical, dizer que nós tivemos conquistas, e vou exemplificar. Era 48 horas, nós lutamos por 40, ficou 44. Depois, as férias era pagamento ao dobro, ficou com 1/3. Isso é importante deixar claro. Nós defendíamos 3% do PIB para a educação e para a saúde, mas ficou determinado uma dotação suplementar. Não é dos 3% que a gente defendia, mas é importante. A gente defende a liberdade e a autonomia sindical. E aí eu acho que houve um equívoco da gente não ter democratizado a estrutura sindical. E eu queria dizer para vocês, no nosso debate, que a questão da moradia, que nós perdemos a criação de um fundo popular de moradia. A primeira emenda popular, depois da promulgação da Constituição, foi uma emenda com 1 milhão de assinaturas, propondo a criação de um fundo econômico para financiar a moradia popular. Eu queria dizer
que esse debate é fundamental, porque eu defendo que, no futuro, nós não descartemos a possibilidade de reestruturar democraticamente o país, o Estado e as instituições, partindo do artigo 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, a gente restabelecer um novo pacto constitucional por uma Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana, porque essa Constituição foi muito deslegitimada, violentada. Não estou propondo isso como ação imediata, mas que no futuro a gente abra essa discussão, partindo dos direitos, mas para reconfigurar. O país está vivendo uma crise política institucional, porque deram um cavalo de pau na Constituição de 88, e na democracia tem isso. Quando se dá um cavalo de pau nas instituições, a gente sabe como começa e não sabe como termina. Eu quero agradecer de coração esta possibilidade. Quero dizer para o Casari, companheira, que ele tem toda a razão em denunciar a criminalização da política, a demonização da política. Eles fazem isso porque quer que a política seja feita pela mídia, pelos agentes do Estado, pelos bancos, pelos que têm aplicação em paraíso fiscal, pelas plataformas digitais, pelos aparatos de comunicação. Agora, a política que emana do povo, da soberania, do conflito, da efervescência, essa política que é a paixão, que produz soluções, e eu gostava muito da frase do Ulisses Guimarães, eu virei muito amigo dele, ele dizia: a política tem solução para tudo, desde que a gente não se trate como inimigo, mas sim como adversário. Esse maniqueísmo de inimigo, de violência, é um mal ao país violento. Eu vivi uma constituinte que era exatamente o contrário. Convivi com muitos líderes da direita, mas eram adversários. Discutia terrivelmente no plenário. E eu quero terminar com uma disputa radical que eu tive com o Amaral Neto, que defendia a pena de morte. E eu questionava filosoficamente a pena de morte. Ganhamos com ele. Mas um dia eu fiz uma parte, eu estava muito cansado, e eu disse: deputado Amaral Neto, eu quero que você me responda uma coisa. O Carrasco vai ser concursado ou cargo em comissão? Ele disse: aí não dá, meu. Aí você... Eu estou só mostrando como a gente debatia tudo, né? De maneira clara, franca, apaixonante. Deu um tranco no... As pessoas, você vê... Caiu? Como, Laureza? Não, pode ir. Acho que Não, o eu quero só Laurence terminar caiu. dizendo que essa política de ideias me apaixona. Eu vivi momentos importantíssimos do Congresso Nacional, quando a política é paixão, são ideias, são interesses, mesmo sendo minoria. Eu fui de uma bancada de 5 deputados. PT, a primeira bancada do PT... Dava para fazer uma mesa para falar de cada, por exemplo, de como foi construído o direito dos servidores públicos. Porque claro. Agora a gente está com esse momento de reforma administrativa. Essa PEC 32, ela quer liquidar os direitos do funcionário para fazer a precarização e a terceirização, menina. Sim. É que as pessoas não entendem por que esses direitos existem, como, por exemplo, por que existe a estabilidade. Né? Claro. Aliás, sobre isso, eu quero explicar. Nós perdemos a defesa da estabilidade, mas ganhamos a dispensa imotivada. E eles agora estão quebrando com a dispensa imotivada. Quer dizer, a escalada contra os direitos, você tem toda a razão, é um processo interminável, porque a classe dominante brasileira não convive com direitos. Esse é o problema. Não tem projeto nacional. Nem tem uma relação. Projeto de país é o lucro imediato, é a correria, é o interesse pequeno, baixo, não tem visão de futuro. Aliás, eu nem chamo de elite, eu chamo classe dominante, porque elite não é. É uma classe dominante perversa, racista, autoritária, que não tem visão. Que país queremos construir, né? Sim. Muito obrigado, viu, Flor? Eu que agradeço, Genuíno, é muito. Eu sempre fico feliz demais quando você decidiu que você ia começar a voltar a falar e a militar, porque eu já tinha te convidado várias vezes para você vir, e aí você ficou um tempo sem falar. Então, é muito Agora, bacana. Flor, deixa eu te falar uma coisa, é um registro. Teve uma instituição que foi muito ruim, Guilherme. Tira isso aí, eu não estou vendo Genuíno. Uma instituição que foi importante, o DIAP.
Departamento Intersindical. Ele fez um livro, quem é quem na Constituinte. Aí ele botou os temas, 40 horas, estabilidade, aviso prévio, e dava nota. Então, tinha os deputados que tiravam nota 10, nota 5, nota 0. Nesse livro do DIAP, eu quero fazer uma homenagem ao DIAP, que teve um papel muito importante na Assembleia Nacional Constituinte. E continua tendo. Então, Genuíno, eu queria te agradecer. Sempre quando eu te convido agora, você vem. É um prazer enorme ter você aqui. Eu acho que a Laura tem razão, a gente tem que fazer mais mesas sobre isso. Eu vou fazer uma nova sobre a PEC 32, eu acho que eu vou te chamar de novo, porque eu fiz com sindicalistas, né? Para eles discutirem e explicarem a PEC. Ela é muito mais que um ataque, que uma reforma trabalhista para o funcionalismo público. Ela é se apropriar mesmo, né, dos bens públicos, privatizar o nível de mudança da PEC 32 é absurdo, isso não pode passar de jeito nenhum. E eu queria encerrar esse programa, né, com esse grande guerreiro genuíno que continua na militância, que militou desde quando nasceu, né? E dizer que é uma admiração imensa, genuína. Assim, quando eu conheço, quanto mais eu sabia algumas coisas da Constituinte, mas eu não sabia essas histórias tão de bastidor, né? Ele escreveu um livro, textos teóricos, né, da atuação do PT, etc. Tal. Mas quando a gente ouve, né, os debates, livro, as estratégias, né? Para a memória é maravilhoso. Então, assim, eu adorei saber disso. Quero ouvir mais, eu acho que a gente precisa fazer mais esses debates. Laura, você queria falar algo? Não, eu ia falar que tinha que escrever um livro sobre os Nossa, bastidores da Constituinte. Precisa, viu, Genuíno, escrever alguma coisa, assim, especialmente agora, né, com tanto ataque, eu acho que assim, as fortalezas e as fraquezas da nossa Constituição, para deixar como uma perspectiva futura, para quando a gente tiver acúmulo de força, né, fazer a Constituição dos nossos sonhos. Essa geração agora não sabe como que esses direitos, elas acham que apareceu assim, ó. Do que nada. Não foi, né? foi um presente. Dado, assim. Exato. A cidadania é um presente, não é uma conquista que você tem que estar sempre lutando, né? Então, acho que essa recapitular por que existe esse direito, como que foi a luta, eu acho que também traz um ânimo até para nós, porque tem muita gente da nova geração, da minha geração, não sabe isso. Né? Se não é do direito, não sabe. Não só da sua geração, não só da sua geração. Uma boa parte do povo brasileiro não tem consciência disso e precisa ter, porque quando a gente tem consciência do direito, a gente briga mais por ele e não deixa tirarem, né? Porque todo direito é uma conquista, nenhum direito é dado para nós. Muito ao contrário, a gente está vendo agora o movimento ao contrário, estão se tirando direitos atrás de direitos. Então, gente, muitíssimo obrigada para quem nos assistiu, para as contribuições do chat, para o Genuíno, para o Laures, que caiu e acho que não conseguiu voltar, para a Laurinha. E semana que vem a gente vai fazer um debate sobre educação e tecnologia, tá? Nesse mundo aí de plataformas, como é que a gente, nessa recolonização do Brasil, né, se transformou numa colônia digital, como é que a gente faz enfrentamentos em relação a isso. E a gente ainda vai ter, uma vez por mês aqui, um debate eleitoral com o Marcos Coimbra, a gente vai falar das pesquisas, e ainda esse mês tem Zé de Abreu falando da biografia. Muito obrigado, Genuíno, Laurinha, beijos e tchau, boa gente. noite. Um abraço tchau, bem grande. Genuíno. Um abraço, companheiras, um abraço, Laures. Um abraço, tchau. Um abraço.